Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, episódio de número 28. 28 edições levando muito conteúdo, levando informação aos empresários, aos empreendedores que nos acompanham, né, nesse canal aqui de muito conhecimento e informação úteis para seu negócio, conteúdo sem mimimi. E sobre conteúdo sem mimimi, hoje estaremos com um grande amigo meu, um administrador de primeira, um melhor administrador que Salvador tem. Já trago um Nossa, peso para ele muito grande. quanta responsabilidade. Ele que é professor, treinador, ele não é coach, ele é Olha, professor, treinador, administrador, gestor e fundador da Gol Consultoria. Glício Oliveira, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado Obrigado, pela sua agradeço. participação. E eu vou deixar você se apresentar ao nosso público. Eu que agradeço a confiança, o convite. Obrigado por estar aqui. A Conte é um história de contabilidade que eu sei um pouco da sua história e trajetória. Eu sei que a virada de chave foi brusca, né? Mas foi muito bem feita e hoje a Conte é o que é no mercado. E eu vejo hoje como um dos modelos de negócio no segmento contábil que vocês estão de parabéns. Ô, meu Por amigo, tudo que obrigado. posso imaginar, é porque eu sei da sua história, sua trajetória, né? De vez em quando eu vejo um filme, lembrando de você lá atrás, de gravata, né? No escritório pequenininho, mas assim, uma coisa vocês não perderam que foi a essência de estar próximo do cliente, de inovar e de entregar algo técnico, e esse é um dos pontos que eu admiro muito em vocês, mesmo com toda essa mudança, né, de layout, de cor, de paleta de cores, mas a identidade da Conte, ela não foi apagada, né? E isso é muito do seu estilo de liderar e de conduzir a galera, e o time é show de bola. Tem uma frase do Clóvis de Barros que ele fala que você pode inovar o quanto você quiser, mas só não pode, nessa inovação, mudar a sua essência, mudar a sua identidade, né? Quando você perde a identidade, você perde de fato quem você era. E se isso for necessário, é porque o que você era não prestava, o que não é o seu caso. Né? E, pô, você trouxe um tópico muito interessante que é a questão da identidade, né? Eu acredito muito que quando o empreendedor, o empresário, a empresa sabe onde ela quer chegar, sabe o caminho que ela quer trilhar, ela não perde essa identidade. Eu vejo muitas empresas perderem essa identidade porque não sabem aonde estão e para onde querem ir. Falta muito planejamento e esse planejamento corrói essa identidade que elas têm. Perfeito, é porque assim, Lu, às vezes as pessoas, os empresários, não vou dizer todos, né, mas uma grande parcela publica a missão, visão e valores, bota num quadro e põe na parede, acreditando que aquilo é o seu plano estratégico. Né, mas na verdade aquilo tem um propósito importante. Né? A nossa empresa, a Gol, por exemplo, ela nasceu na minha faculdade. Ela é o plano de negócio da minha faculdade. E lá naquele ano eu coloquei a missão da Gol, né? E a missão da Gol, de fato, é ajudar as empresas a prosperarem com a metodologia simples, fácil, aplicavelmente podendo ser implementado de imediato e mudando os negócios, né? Focando na sustentabilidade. Então, nossa missão é essa, de ajudar o empresário a prosperar. Né? E para mim é muito fácil falar isso, porque eu sei como quebrar uma empresa, porque já quebrei uma empresa. Né? Então, assim, meu primeiro negócio, enquanto gestor, quebrei. E quebrei sem concorrência, quebrei com um negócio inovador, quebrei com algumas pessoas me apoiando, mas a falta da gestão da técnica, né, de liderança de pessoas, de conduzir o processo correto, de você segregar e segmentar o seu negócio em setores, enfim. Era o eu empresa. Isso acabou me levando a fechar o meu negócio. Fui para a faculdade, no curso de administração, e quando me perguntaram por que eu estava ali, eu falei que eu queria entender por que eu quebrei. Né? E a academia me mostrou, né, os motivos pela qual as empresas quebram. E eu fui uma delas, eu faço parte dessa estatística. Né? E desde então, a partir dali, eu falei assim, eu quero ser consultor de empresa. Então, ser consultor de empresas não foi algo que surgiu do dia para a noite. Aí foram longos 9 anos se preparando para ser consultor e até planejar as empresas que eu queria ser gestor, eu consegui fazer isto, né? Então, eu passei por empresas importantes como Minas Pneus e Iguatemi Pneus. Depois eu fui para um grupo de concessionárias, né, o Grupo Modesio Cerqueira, e finalizei a minha trajetória tomando conta aí de 9 oficinas de marcas diversas.
E depois eu decidi no dia 12 de fevereiro de 2012, eu pedi demissão para ser consultor, porque eu entendi que eu estava pronto para aquilo. Não, que trajetória brilhante, exemplar e maravilhosa, porque você sentiu a dor do empresariado, né? Você sentiu a dor de quebrar. E é o que eu falo, você, empreendedor, empresário, você vai quebrar seu negócio se você não tiver gestão, se você não tiver planejamento. Então, assim, o planejamento ele é essencial para que a gente consiga reverter o jogo. Então, surgiu uma dor, você quebrou o negócio, você falou, preciso aprender, preciso estudar para que eu entenda onde foi que eu quebrei e conserte isso no meu novo negócio. Perfeito. Não é até no mesmo negócio, né? A mudança de rota, ela faz parte também do planejamento. Sim, Né? sim. A questão não é você ter um plano B, C e D, é você ter um plano A adaptável a cada momento. Porque às vezes você planeja algo e de repente o que está fora do seu controle te impulsiona a mudar. E quando você não muda e esse ambiente externo é mais forte que você quebra. Eu vou dar a vocês um exemplo bem interessante. Em 2013, nós fizemos o orçamento financeiro de algumas concessionárias. Só que em 2013, no meio do ano, praticamente, o governo foi lá e tirou o imposto, o IPI dos veículos novos. Então você tinha orçado para vender a compra e a venda de carros novos e orçado a compra e a venda de seminovos. E o governo foi lá e mudou essa carga tributária. O que aconteceu? Elevou-se a venda de carros novos e o seminovo foi para o estoque. E aí o que faz agora? Então teve que fazer um replanejamento, foi uma pós-graduação para a gente, né, que estava dando suporte às concessionárias de mudar esse rumo. Por quê? Porque lá fora tem uma mão muito pesada que é o Estado. Tem um papa da administração, o Michael Porter, que ele fala o seguinte, tem 5 forças que pressionam a empresa. Né? É a concorrência, a qual você está inserido, são os novos entrantes, aquele cara que vai aventurar no seu segmento, produtos substitutos, que é aquele quando o pão fica caro se come cuscuz. Né? Você tem o cliente que ele escolhe com quem ele quer comprar e tem um fornecedor que vende para quem ele quer vender. Então são 5 forças que você, enquanto empresário, não consegue ir contra. E lá atrás, alguns anos atrás, eu publiquei um artigo no Ibaía que eu coloquei uma sexta força. Olha a minha audácia com o Michael Porter, que é o Estado, né? É uma sexta força que você não controla. Mas esse mesmo cara, o Michael Porter, ele fala que você pode combater ou se blindar contra isto de 2 maneiras. Ou a gestão de custo, ou a diferenciação. E aí o empresário, quando ele não tem acesso a essa informação, ele age pelo empirismo. Né? Ele vai querer cortar os gastos de qualquer jeito, não sabendo que quando ele corta a despesa, ele perde força de venda e manutenção do negócio, e quando ele corta custo, ele pode prejudicar a qualidade do serviço ou o produto que ele produz ou negocia. Então Perfeito. Tem que saber lidar com isso. Perfeito, Né? perfeito. Recentemente eu publiquei um vídeo informando uma estatística que já acontece há anos, né? Onde a cada 10 empresas, 8 fecham em até 5 anos. Né? E a pandemia, que foi o recorde de abertura de novos CNPJs, isso aconteceu de maneira mais acelerada, né? Porque a Infomoney publicou em 23 que as empresas que abriram lá em 2020, mais da metade já tinha fechado. A mortalidade é altíssima, né? E, Glício, você acredita que o fator crucial para essa mortalidade é a falta de controle financeiro, é a falta de um bom planejamento, uma falta de uma boa gestão, realmente separando o que é da empresa, o que é da pessoa física, é um conjunto de tudo isso junto. O que é que você traz dessa sua prática de mercado como uma resposta para Glício? O Glício fala assim, ó, eu identifico em todos os meus clientes que a falha maior está aqui, está nisso, então meu plano de ação inicial quando eu chego em um cliente é fazer isso. O que é que você identifica? O que é que você traz para o nosso ouvinte? Olha, tabulando, eu tenho isso tabulado, tá? Eu posso te afirmar que mais 60%, 62% para ser mais preciso, é a falta de conhecimento tributário. 62% falta de conhecimento tributário. Não conhece. O empresário não conhece. Ele não conhece disso. Tá? Eu tenho também um agravo muito grande que é a precificação. Mais da metade não sabe precificar. Ou seja, se ele não conhece a tributação, ele não consegue inserir o imposto no preço do produto. Tá? Então você percebe que, além do desconhecimento na área financeira, também na área tributária. E quando ele começa a misturar a carteira dele com o caixa da empresa, é uma questão contábil.
Então, além de ter uma insegurança financeira, uma insegurança tributária, uma insegurança contábil, né? Ou seja, ele acha que a empresa e ele é a mesma pessoa, e não é. Então, a falta de conhecimento dos empreendedores na área administrativa, que envolve tributação, contábil e financeiro, é o calcanhar de Aquiles de grande parte dos empresários. Luciano, eu posso te afirmar que as empresas, por mais que errem na precificação, ela consegue vender com algum lucro. Mas o simples fato de não ter o conceito na cabeça de fluxo de caixa, de capital de giro, né, isso acaba impactando nos negócios. Porque as empresas fecham, não é pela falta de lucro, é pela falta de caixa. E o pior é que ele repete isso várias vezes. Eu fui almoçar com um empresário e estava um outro colega dele, e esse colega dele falou o seguinte: tá, mas como é que você é consultor e por que você não tem seu próprio negócio? Eu falei, mas o meu negócio é ser consultor. É ser consultor. O meu negócio é esse foi planejado para isto, né? Ele, não, porque o nosso negócio, como é que vocês entendem sobre ele? Eu falei assim, nós entendemos que existem partes dos negócios que é comum, né? Um fluxo financeiro, né? Um balanço patrimonial, um DRE contábil, eles são muito parecidos, né? Independente do tipo de negócio, né? E eu perguntei, você trabalha com o quê? Ele me falou que trabalhava na construção civil, né? Eu falei assim, pô, que bacana. E como é que está o seu negócio? Ah, meu negócio está bem. Só estou com um probleminha aí que eu tive que colocar. E a conversa rendeu, só sei que já estava no terceiro CPF. Ou seja, ele queimou o CPF dele, o CPF da esposa estava com o CPF do filho. Né? Ou seja, sempre cometendo o mesmo erro. E ele achando que mantém a mesma empresa. Não é a mesma empresa. Se trocou o CPF, é uma outra empresa. Então, essa falta de conceitos é que pesa muito. E aquela coisa, né? Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. É insanidade. É insanidade, não vai dar certo. Eu costumo dizer, né, é uma frase que não é minha, mas eu repito muito ela, né? Que faturamento é ego. E caixa é. Lucro é sanidade. E caixa é rei. Conheça o caixa do seu negócio. Não negocie com o caixa do seu negócio. Tenha responsabilidade com ele. E você falou muito bem com relação, né? Muitos empresários, principalmente no início da jornada, ele acha que o caixa da empresa é dele. E aí vem os problemas sérios lá na frente. E talvez esse empresário aí da construção precisou abrir a empresa A, a empresa B, a empresa C. Mas enquanto ele não mudar a mentalidade dele, enquanto ele não entender e tiver educação financeira para tratar o que é da empresa, o que é dele, ele vai abrir o do outro filho, o do neto, o do amigo. Vai sempre queimar um CPF. Sempre vai queimar um CPF e nunca vai mudar o jogo. E nessa mudança de chave, o que é que você levaria para o empresário? O que é que você pode levar como solução para um cara desse? Olha, primeiro é tentar mudar esses conceitos que ele tem sobre o negócio. Né? A confusão patrimonial é algo muito, muito presente nas empresas. Né? E a expressão técnica é essa mesmo, né? Confusão patrimonial. Os empresários, os empreendedores têm que entender que a empresa é como o filho dele, né? Onde ele orienta, né? Ele guia, mas ele não é o seu filho. Né? São duas pessoas diferentes. A empresa é a mesma coisa. Eu costumo dizer que o dinheiro que tem na empresa, a menor parte é do sócio. Ele fica com a menor parte. Né? E é difícil o empresário botar isso na cabeça dele. E ele tem que entender que o padrão de vida dele tem que estar alinhado com o poder de caixa e de resultado que a empresa dá. E muitas vezes não entendem isto. Né? O dinheiro que sobrou, ele vai usar aquilo no dia a dia dele para pagar suas despesas pessoais. E existe aí toda uma confusão patrimonial, porque ele usa o cartão pessoa física para comprar coisa da pessoa jurídica e vice-versa. Ele paga o boleto da escola do filho na conta corrente da empresa dele. Né? Ele não entende que tem que ter uma segregação, uma separação para isto. Então, o nosso maior desafio hoje, enquanto consultoria, né, é orientar o empresário de que a empresa não é ele. Né? É um grande desafio para a gente. Você também, enquanto contador, passa por isso. Temos clientes em comuns, né, por sinal. Então, assim, a gente entende a necessidade, de fato, de botar na cabeça do empresário isto. Eu lhe confesso que eu tenho muito mais cases de insucesso com essa minha jornada do que de sucesso. Mas quem tem o sucesso é uma virada de chave muito bem íngreme do ponto de vista crescimento.
né? Eu tenho empresas que os donos virou essa mentalidade e hoje são empresas sólidas, né? A nossa empresa tem uma característica de ficar muito tempo nos negócios. Eu tenho um cliente de 10 anos com a gente, tenho de 12 anos com a gente, né? Porque a gente entende que quando ele tem um profissional que ele pode buscar orientação, que ele pode montar estratégias, ele acaba progredindo e vamos juntos com ele, né? Então, o meu maior desafio hoje com o empresário é colocar na cabeça dele de que ele é uma pessoa e a empresa é outra, né? Então, isso faz parte de uma cultura nossa. Até porque o brasileiro, ele não tem no seu sangue o planejamento. A gente vai, né? Deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodinho aí, né? Porque assim, ele não entende que o planejamento é uma visão de futuro, né? Poxa, o Banco Itaú falou lá em 2019 que ia faturar 19 bi e faturou 19 bi. Poxa, foi mágica? Não, planejamento, né? No meio do caminho mudou-se a rota, no meio do caminho mudou o caminho, mas chegou no alvo que queria chegar. É aquilo, né? Eu ter o planejamento desenhado e ir só readaptando ele, adequando ao cenário atual. É muito importante isso. E você trouxe uma coisa, né? Uma questão que é muito forte. Não basta só orientarmos. Se o cliente não quiser mudar, a gente não vai fazer ele mudar. E aí vem os cases de insucessos, né? Quando a gente analisa e verifica, não foi o trabalho que foi feito errado. Foi o empresário que não quis mudar. E ele vai pular de galho em galho para a consultoria, para a contabilidade e vai continuar fazendo errado, porque ninguém vai mudar a mentalidade dele. E assim, nós implantamos na Gol já há alguns anos atrás, quando ela de fato saiu do papel, a cultura CX, que é o Customer Experience, né? Hoje eu uso isso como uma forma de aumentar mais a nossa responsabilidade, né? Nós da Gol demitimos cliente. É uma atitude muito contundente quando fala assim, não, eu demito o cliente. E demitimos mesmo, né? Aquele cara que não quer mudar, aquele cara que não quer, de fato, seguir o que a gente planejou juntos para que o negócio aí prospere. Ele não pode continuar conosco, porque ele vai ficar com a consultoria 6 meses, 8 meses, 1 ano, não vai atingir o resultado, porque ele fala, contratei uma consultoria e não tive resultado algum. Tá? Então a gente percebe isto. Ano passado eu fiz um levantamento de clientes que reclamavam da contabilidade. Eu peguei 10 clientes. Sem exageros. Dos 10, apenas 2 tinham razão. Apenas 2 tinham razão. Né? De criticar a contabilidade. Apenas 2, cara. Então, assim, grande parte do erro, de fato, está na mão do empresário. E vou lhe dizer, não é que ele sabe que está certo ou errado, não. Ele sabe que o que ele faz é errado. Mas ele vai fazer. Mas só que agora existe uma força externa que já pressionava as empresas ou as pessoas físicas e agora se tornou mais forte ainda essa pressão externa. Muitas pessoas não sabem que quando veio a onda do Pix, existe um contrato lá, o Pix. Você assina um termo de contrato. Não leu a letra miúda. Não leu. E lá, essa pessoa física ou essa pessoa jurídica já abria a mão do seu sigilo bancário. Os entes não satisfeitos entraram com ação no Supremo, falando assim, me permite quebrar o sigilo a qualquer tempo, qualquer hora? E o que foi que o Supremo fez? Está autorizado. Então você, pessoa física, pessoa jurídica, já está mais do que na mira do fisco. Não existe mais sigilo bancário. Pode ser quebrado a qualquer tempo, por qualquer motivo. E como é que fica agora esse empresário que não quer mudar a mentalidade, que quer fazer ainda a coisa errada? Como é que você está vendo esse cenário para os próximos meses, para o próximo ano? Não, o próximo convênio 50/2022 e 166/2022 já fala sobre isto. As transações financeiras de PIX, transferência, DOC, boleto bancário, tudo isso já está sendo monitorado. Né? Quando você não é pego, não é porque não te viram, não. Você está na fila. Só surgiu alguém mais importante que você nessa fila. Alguém com mais possibilidade de levar retorno para o governo do que Exatamente. você, né? Mas até chegar ao 5º ano, comece a orar para Nossa Senhora da Prescrição. Porque fatalmente você vai ser pego. E eu falo para as pessoas, não acreditam, acham que é terrorismo nosso. Mas é porque o nosso dia a dia te ver isto. Né? Tem mais ou menos aí uns 3 meses atrás, que eu fui chamado por 2 empresas e as 2 foram pegas. Elas foram pegas pela questão do cruzamento de informações financeiras.
Né? Tem um grupo de empresários aqui numa cidade próxima que foram pegos pela confusão patrimonial. Encontraram jet ski, carro importado, lancha, no nome da empresa. O Estado foi lá, entendeu que aquilo era simulação de prolabore e pau na moleira, meu amigo. Não. Entendeu? Foi lá, foi multado, além de cobrar o imposto de renda, né? Ainda teve a multa. Ou seja, os caras estão brincando com essa tecnologia que o Estado tem, que nisso, confesso a vocês, o Brasil sabe fazer. Sabe fazer. Fiscalizar é com o Brasil. E trazendo também mais um case, aqui um cliente nosso, eu não lembro, acho que foi em 2019 ou foi em 2020, teve uma isenção para o IOF nas operações e tributos, né, da empresa, das pessoas físicas, dos sócios. Aí o cliente, pau, nesses multos, só transferência, toma, ia para lá, vinha para cá. Depois voltou, né? E agora ele tomou um alto de quase R$400.000 dos últimos 5 anos. Por conta disso. Imagine quanto de dinheiro foi para a conta dele. E olha que vai chegar agora, sabe o que é que vai chegar agora? Chegou o IOF. Vai chegar o imposto de renda da pessoa física. Porque aquilo tudo vai ser considerado retirada. Sim. Ou não vai ser? É simulação de prolabore. É simulação de prolabore. Perfeito. Então, assim, é delicado hoje, para você empresário, é muito sério isso. É muito importante que você tenha consciência de que fazer o certo não significa pagar mais impostos. Fazer o certo não significa deixar mais dinheiro para o governo. Fazer o certo é te dar tranquilidade de você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Saiba que você vai ter que deixar sua fatia pro leão. Não tem para onde correr. Eu defendo que quem paga meu imposto é você, meu cliente. Se eu garanto ali o valor da minha hora, e é com ela que eu tenho que sobreviver enquanto empresário, é com ela que eu tenho que adaptar a minha realidade. A realidade da minha empresa e a minha realidade enquanto pessoa física. Né? O imposto, ele faz parte da precificação. Olha só, Lu, o financeiro da empresa, ele é sustentado por um tripé, que é precificação, DRE e fluxo de caixa. Você chega numa empresa e pergunta para o dono da empresa qual o seu lucro no último trimestre. Não sei. Ele não sabe. Ele não sabe. Ou então ele acha. Eu acho que foi... Pois é. Qual a sua variação de caixa nos últimos 6 meses? Ele não sabe dizer. Não, e quando ele vira para você e fala, o que é isso? Exatamente. E tem outro ponto. Aí você pergunta para ele como é que ele precifica. Se aqui custa 100, ele quer ganhar 30%, ele bota e vende por 130. Eu acho que ganhou os 30%. Então, assim, a precificação acontece dessa maneira. Né? Dessa maneira, em grande parte dos pequenos e médios empresários. Entendeu? Porque vai no empirismo. Né? E aí, um dia me questionaram, Gleison, mas como é que fulano e Beltrano hoje tem um grande patrimônio? Eu falei, qual a idade deles? 60 e poucos anos, tudo bem. Então foi o seguinte, vamos dar a mesma condição a alguém hoje, para daqui a X anos ter o patrimônio dele. Não vai conseguir. Porque naquele passado eu não tinha um governo tão forte, do braço do ponto de vista fiscalizatório. Eu não tinha as pessoas tão cônscias, né, dos seus direitos dos colaboradores, porque hoje está tudo na internet. Né? Eu não tinha uma concorrência tão acirrada, você concorre com a China. Né? Eu não tinha um e-commerce, ou seja, você era o único cara do bairro, ou seja, você era o cara, né? Você era o cara da padaria, você era o cara da mercearia. Hoje não mais, amigo. Não, inclusive esse cenário aí tem feito muitas padarias, muitos mercadinhos de bairro fecharem. Por quê? Aquelas grandes redes que não enxergava seu público-alvo ali naquelas localidades, agora já tem. Já chega. Você chega nos bairros periféricos, ou nos bairros mais distantes, você tem grandes redes de supermercado lá dentro. Antigamente não tinha. E antigamente esse cara, ele ainda precificava errado, porque muitos precificavam pelo preço de seu Zé. Seu Zé vende o pão de 10 centavos, o meu também é 10. Ninguém olhava custo, ninguém olhava nada. Custo, perfeito. Então era, eu chamo de precificação de seu Zé. Daí quanto é que seu Zé precifica? Ele vende por quanto? Ah, bota esse mesmo preço aí também. Mas às vezes seu Zé só tinha 2 colaboradores, você tem 4. Às vezes seu Zé não registrava o colaborador, você registra e paga os encargos. Às vezes aquele imóvel de seu Zé era próprio, o seu é alugado. Às vezes seu Zé fazia um gato de energia e água, você paga energia e água. Como é que eu vou precificar aí com o seu Zé? Pois é. Cara, eu fui recentemente, né, fui chamado para montar um plano de negócio de uma distribuidora. Né? E aí essa distribuidora me falou o percentual que queria negociar de medicamento, produto hospitalar e suplemento alimentar. Quando nós montamos a curva ABC desses produtos, a gente percebeu que o tempo de recuperação do capital investido ia ser mais longo se ele focasse numa vida maior em medicamento. Né? E eu sugeri inverter.
né, colocar na curva A o suplemento alimentar. E isso o ROI dele reduziu aí em quase 8 meses. Quando nós falamos isso, ele, pô, rapaz, eu não imaginaria que projetar isso seria importante. E quando foi ontem mesmo, né, ele fez uma compra de uma negociação espetacular que ele fez com a distribuidora de suplemento alimentar. E quando o cara me trouxe a tabela de sugestão de preço, a dele estava mais competitiva, né, na composição, garantindo o resultado que nós desenhamos para o negócio. Então, esse plano de negócio que ele fez está orientando ele. E hoje, tudo que ele faz é com base nesse plano de negócio. Pra ter ideia, ele nem sequer ainda abriu as portas do galpão, mas as 3 pessoas que ele tem lá dentro já está sendo treinada no sistema que ele já contratou. Ou seja, está seguindo o caminho correto. Né? Está seguindo o planejado. O planejado, né? E tudo que a gente desenhou com ele está acontecendo, né? Bem próximo do que foi dito e realizado ali. Né? Inclusive, a própria contabilidade, ela já calculou o peso tributário, discutiu com a gente enquanto consultor e descobrimos lá que tem um peso tributário que vai facilitar, né, a precificação e o modelo que nós desenhamos. Então, quando você tem a técnica por trás, fica muito mais fácil e você sofre menos. Mas o ponto mais interessante foi quando nós desenhamos o primeiro estoque dele, o valor para ser comprado, e ele perguntou assim, cara, a gente ia comprar muito mais do que isto. Eu falei assim, olha, o estudo diz qual é o seu primeiro estoque. Né? O seu primeiro estoque diz o seu volume de venda. E o seu volume de venda vai dizer aí o seu peso de caixa para pagar o estoque. Então as coisas estão interligadas, né? Não é feito de qualquer jeito. E isso acabou facilitando muito esse processo de início dele, que podemos agora até antecipar essa inauguração. Por quê? Porque está planejado. Sim, né? sim. Então o plano de negócio ele consegue trazer para você uma luz, né? Um direcionamento, ele é uma bússola e até mesmo para dizer se vale a pena montar um negócio ou não. Não, Glício, eu fico abismado que a maioria dos empresários, veja que você está falando do plano de negócios completo, ele grande, ele robusto ali ou simples, mas que ele tenha todas as fases. Se o empresário pegar uma fase do plano de negócios, uma etapa, quer fazer uma análise do seu ambiente interno e externo, ele já toma várias decisões com isso. Luciano, se ele acertar o primeiro estoque, ele já começa bem. Já começa bem. Se ele acertar o primeiro nível do primeiro estoque dele, a primeira compra dele, com base em uma curva ABC bem planejada, ele já começa a trabalhar sem muito itens obsoletos. Sim. Sem comprometer muito o seu caixa. Né? Ele pode até perder venda. É natural perder venda. Quem tem tudo tem problemas. Tá? Sim. A obsolescência, ela corrói o seu lucro. A obsolescência, ela corrói o seu caixa. Então, é importante esse planejamento. Né? E isso vem mostrando em vários cenários o quanto os empresários estão com dificuldade ainda de enxergar a necessidade do planejamento. Né? Tem muito projeto bacana que não vai adiante, porque o dono tem uma cabeça totalmente voltada ao imediatismo, voltada a não planejar, voltada a experiências que não funcionam mais, enfim, é o que nós enfrentamos hoje no dia a dia. Que maravilha. E me fala, Glício, com relação às soluções que o mercado tem vendido muito para os empresários, fala-se muito hoje BPO financeiro, terceirização do financeiro. Me diz, realmente funciona para as empresas? Qual é o seu diagnóstico com relação a esse serviço que tem sido muito ofertado no mercado? E fala também para o nosso ouvinte o que seria, né, o BPO financeiro. Cara, em 2017 eu conheci essa terceirização do financeiro, né? O BPO financeiro é quando você tira o seu time do seu escritório que faz o financeiro e transfere essa responsabilidade para um terceirizado. Né? O seu contador, por exemplo, quando ele não está na sua empresa, é um BPO de contabilidade. Perfeito. Né? Só que é muito comum ter isto porque é caro você manter um contador na sua empresa. Então você compartilha, né, um escritório como o seu ou um profissional com outras empresas. Enfim, então você terceiriza. Em 2017, descobri o BPO financeiro, só que já tinha pessoas fazendo. E eu falei assim, eu não quero fazer de qualquer jeito, eu quero fazer algo um pouco mais diferente do que se traz. Né? E eu vi muito foco também em serviços. Né? E nós criamos um BPO, testei em empresas parceiras, inclusive pelo meu sogro, né, que é uma transportadora, ele foi minha cobaia, e nós começamos a incrementar. E tomamos uma decisão de assumir de ponta a ponta o financeiro das empresas. Então eu vou da emissão de nota, à cobrança, a levar para o protesto o cliente que não paga do meu cliente,
né? Eu vou ao ponto de negociar juros com o fornecedor. Enfim, usamos técnicas que favorecem o financeiro. Então, as pessoas estão enxergando, né, essas terceirizadas que entregam um trabalho bacana e que desoneram o negócio do cliente. Mas o ponto-chave mesmo do pior financeiro, dessa terceirização, é que ela tira das mãos do sócio, né, aquilo que não é nobre, aquilo que não agrega valor ao negócio dele. Aquilo que ele não gosta de fazer. E não sabe fazer. Não sabe fazer. Não gosta e não sabe fazer. Isso é verdade. Né? Então, essa terceirização, quando você a contrata, você vai tirar de você um peso tremendo e gasto de tempo que não favorece o seu negócio. Porque assim, o seu cliente ele não está se preocupando se você concilia ou não o seu banco. O seu cliente não quer saber disso, ele quer saber de atendimento, ele quer saber de qualidade do produto, do serviço. Mas se você concilia ou não, ele não está nem aí. Né? Ele não quer saber se você manda a bola redonda para a contabilidade. Ele não quer saber disso. Mas você deve fazer, porque isso faz parte da sobrevivência, isso faz parte da competitividade. Até porque, quando você tem falhas nesse setor, você impacta diretamente o seu resultado. Né? Sim, porque você paga errado, paga duas vezes, você tem despesa financeira, que é uma despesa não operacional e que acaba impactando os seus lucros. Não, sem falar que se eu não tiver isso, eu não tenho indicadores para tomada de decisão, né? Exatamente. E aí a gente volta para todo aquele conceito da tomada de decisão no escuro. Né? Como é que eu estou tomando decisão no meu negócio? É baseado em números ou em achismo? Não tome decisões baseadas em achismo. Você falou uma coisa certíssima aí. Quando eu estou no negócio e eu não vejo o relatório dele, não tem por que eu continuar. Perfeito. Se não tiver um DRE para dizer se o preço está correto, qual é a sua margem de contribuição, qual é o seu ponto de equilíbrio, o que eu vou fazer ali enquanto consultor? Então eu tenho que voltar algum tempo atrás, montar o seu DRE, verificar como você precificou, como é que está o seu CMV versus faturamento, ou então o custo da mão de obra versus serviço que você vende, para que você possa ter indicadores importantes para tomar decisão. Não, e isso são alguns braços dentro da empresa, porque se a gente for abrir aqui, a gente passa uma manhã, uma tarde, 2 dias, uma semana falando sobre isso e não esgota. Mas veja, tem clientes que vira e fala que não vai mudar o sistema, não vai adquirir um sistema, que isso é custo, sem ele saber o quanto um sistema traria de resultado para ele com relação aos dados fidedignos. Olha só, tem um ditado no Finanças que diz o seguinte, né? Para toda despesa, uma receita. Isso tem evoluído, né? Para toda despesa, eu tenho a redução de um custo, a redução de uma outra despesa, o aumento de controle e talvez elevar o faturamento. Né? Repete isso de novo para quem está ouvindo a gente. Quando você contrai uma despesa, ela tem alguns objetivos. Reduzir um custo, reduzir uma outra despesa, aumentar o seu controle ou elevar o seu faturamento. Então, eu tenho esses 4 pontos aqui que a despesa deve me proporcionar. Se ela não me traz nenhum desses, é desperdício. Então, não classifica como custo e como despesa. É desperdício. Você errou na aquisição. Eu vou te dar um exemplo. Você tem um negócio que não está vendendo bem e você contratou um gerente mais caro do que o anterior. Demite o gerente de 5 mil, contrata um de 6. Esse de 6 ele não conseguiu elevar o seu faturamento. Mas ele conseguiu fazer com que a margem de contribuição do produto seja elevada, treinou o time para dar menos desconto, ele auxiliou você a comprar melhor. Né? Enfim, esse cara mudou a forma de conduzir, ele impactou na qualidade da venda. É só para reforçar que você me trouxe aqui agora que faturamento é ego, né? Perfeito. O que importa é caixa e lucro. Perfeito. Então esse cara, você aumentou a despesa em R$1.000, mas lhe trouxe alguns outros ganhos. Né? Só que você me trouxe aí uma fala que também ouço com muita frequência, que é a questão de sistema. Cara, eu fui para um cliente que ele vende por mês R$1 milhão e poucos e ele usa um sistema que ele gasta R$320. Se você não tem sistema. Não tem como. Ele, não, mas tô com muito. Rapaz, você não tem sistema. Aí tem um sistema. Tá bom, vamos lá. Tem conciliação bancária? Não, não tem. Ele me dá DRE? Não, não dá DRE. Eu falei, cara, você comprou um software que emite nota. Só emite nota. Entendeu? É um emissor de nota. Emissor de nota. Emissor de nota. Cadê as informações? Estão aqui no Excel. Aí eu peguei 2 fórmulas erradas. Falei, cara, tem fórmula errada no Excel. Então, assim, não há por quê. Porque, Luciano, eu digo para o meu cliente, eu não confio no que o banco me fala. Eu não confio no que o cartão de crédito me diz. Eu não confio em tabela de Excel. Eu confio no meu sistema. Perfeito. Se um desses aí distorce do meu sistema, eu vou investigar, mas continuo confiando no meu sistema. Eu tenho que enxergar a minha empresa pelo sistema.
Né? E nós que fazemos BPO financeiro, que usamos o sistema, quando o cara pede um relatório, está aqui o relatório que você precisa, está aqui o fluxo de caixa que você quer, porque está tudo dentro de um sistema. E assim, tá dentro do sistema e em tempo real. Em tempo real. E em tempo real. Exemplo, hoje é dia 19, né? Dia 19. Hoje a gente está conciliando o dia de ontem. Perfeito. Dia 18. Então, Perfeito. assim, em tempo real, graças a um sistema. Hoje é dia 17, não sei porque eu tô com o dia... Devo ter alguma coisa na minha agenda, dia 19, dia 17. Então a gente tá conciliando o dia de ontem. Obrigado pelo toque. A gente tem aqui uma equipe que fica fiscalizando a gente para que a gente não cometa essas gafes. Né? Então, assim, o cara tem que entender que investir em sistema é importante. E aí agora eu vou em defesa do contador. Né? Eu fui num só de contabilidade, lá tem um paredão que você escreve o que você quer. E eu peguei e escrevi o seguinte, que o principal parceiro estratégico de uma empresa é a contabilidade, é o contador. Né? E esse contador sofre, porque pela falta de não ter um bom software, pela falta de não ter um bom modelo de precificação, pela falta de não consolidar e aglutinar as informações, a contabilidade não consegue fazer o melhor papel que ela pode fazer. Né? Então, eu saio em defesa disto porque a mortalidade das empresas está pautada também em cima dessa relação fragmentada com a contabilidade. Entendeu? O cliente que não procura o seu contador pelo menos uma vez no mês ou a cada 60 dias, ele não está próximo do contador. Eu falo muito para os clientes do Grupo Conte o seguinte, demande para a gente também. Não fique só sendo um agente passivo nessa relação, seja um agente ativo realmente. Sim, sim. Demande, pergunte, questione, sabe, exija ter uma reunião, exija ter seus relatórios, isso é importante para o seu negócio. Você precisa usar os números a seu favor, a favor do seu negócio e não negligenciá-los. Né? Então, assim, para quem é cliente Conte, ou vocês que têm outra contabilidade, demandem para o seu contador, demandem para o seu time contábil. É um time que está ali disponível para o cliente, para as empresas. Perfeito, e ele sim. não demanda. Perfeito. Então, assim, nós gostamos quando o cliente pergunta, questiona, quer reunião, quer entender os números, que isso é importante para ele. É nossa obrigação fazer, é nossa obrigação entregar, e é um direito de você, cliente, ter isso. Eu trabalho para 3 irmãos, né, que tem grupos de farmácia. Né? E tem um deles, que fica em Salvador, que ele me disse uma frase que eu não vou esquecer, eu gravo isso o tempo todo. Ele disse que de manhã, né, quando ele acorda, depois que ele beija a esposa, ele beija o fluxo de caixa dele. Entendeu? Então, assim, eu falei, como é que é, gente? Ele disse, quando acorda de manhã, depois que eu beijo minha esposa, eu beijo meu fluxo de caixa. Ou seja, é a preocupação com o negócio, né? Do ponto de vista caixa, você vê que ele beija o fluxo de caixa, né? Tem um outro irmão dele que é muito preocupado com a qualidade da venda, do atendimento. Né? Ele é um cara que foca muito nisto. Né? E tem um terceiro que está muito preocupado na questão de ter os controles ali na mão dele o tempo todo. Então, assim, são 3 irmãos, três caras que estão focados na gestão das empresas. Né? Cada um com sua dificuldade, cada um com a sua expertise, cada um com seu ponto de inovação, enfim. Mas são 3 caras que prosperam porque a gente entende que eles investem em gestão. Né? Investem também em pessoas. E essa frase desse nosso cliente diz que beija o fluxo de caixa ficou marcado para mim. Né? E eu acabei de aprender essa frase, viu? Cara, vou utilizá-la todo dia agora. Tem que beijar o fluxo de caixa. E o BPO financeiro, né, que nós realizamos, ele favorece o cliente, né, a beijar esse fluxo de caixa diariamente. Até porque a gente encaminha para ele isso, para ele ficar atento. Né? Será que vai sobrar ou faltar recurso nos próximos 10, 15, 20 dias? Poxa, vai faltar recurso. E aí, vou buscar de onde? Né? Vai usar cheque especial, vai antecipar um título, um cartão de crédito? Você vai aportar enquanto sócio? Vai fazer o quê? Qual é o mais barato para fazer isto? Né? Ou então vai sobrar dinheiro, eu vou fazer o que com esse dinheiro? Eu vou aplicar? Aplicar em quê? Será que eu não vou, não seria interessante negociar com o fornecedor o pagamento antecipado de uma compra e você ter um ganho financeiro? Então é para isso que serve essa gestão de fluxo de caixa. Os BPOs conseguem favorecer nesse sentido, quando ele tem aí nas suas entregas com o BPO, essa avaliação futura do caixa. Né? Não, sem falar que nessa terceirização do financeiro, né, existem oportunidades que às vezes o cliente, o time do cliente não enxerga. Exemplo aqui, em um cliente nosso, ele tinha um financiamento, ele tinha um empréstimo em um banco A e ele tinha uma taxa de juros bem elevada.
Ele tinha uma outra conta. A gente levou esse contrato que ele tinha para outro banco, citamos com a gerente dele, a gerente liberou o crédito com uma taxa menor, ele quitou o de cá Perfeito. e Perfeito. ficou com o novo A financiamento. culpa da dívida com a taxa efetiva menor. Menor. Perfeito. Então ele teve um ganho financeiro substancial. Perfeito. Isso aliviou até o fluxo de caixa dele. Mas só que ele não enxerga, nem o time dele interno enxerga. Porque falta às vezes expertise. Sim, Falta sim. às vezes você olhar um pouco além. E aí eu queria trazer aqui, para a gente estar caminhando para o final desse podcast, o que é que eu queria trazer? Alguns mitos e verdades sobre essa relação de terceirização. E aí eu queria perguntar para você, terceirizar fica mais caro? Olha, quando você terceiriza o segurança para a sua empresa ou a pessoa que vai fazer os serviços gerais, essa terceirização de fato é mais cara. Né? Até porque a empresa que você está contratando ela é lucro real, os encargos, sabemos o peso que é quase dobrado, e ela tem que ter a margem de lucro dela. Então, quando você terceiriza de fato a mão de obra, tem um peso importante. No caso do BPO, não, você não terceiriza a mão de obra, você terceiriza um serviço. É diferente. Tá? Então, não fica mais caro. Mas eu quero fazer algumas ressalvas. Por exemplo, nós pegamos um supermercado que ele tinha no financeiro 6 pessoas. 6 pessoas, 6 computadores, copo descartável, descarga no banheiro, papel higiênico, ar-condicionado, 2 salas, enfim. É todo esse gasto. Toda a estrutura para mobilizar o time. Exatamente, né? Manutenção dos computadores, impressora, enfim. E aí fizemos uma proposta para ele e ele migrou o BPO pagando 68% do custo atual. Uau! 68%. Então ele teve aí 32% de margem. Exatamente. Eu vou lhe falar uma coisa. Pronto. No caso dele aí, eu estou falando de R$ 6.600. Por mês. Por mês. Multiplique por 12. 70 mil ano. Você compra o Peugeot 206. Né? Você compra o 206. Né? Teve uma outra, já é uma clínica, que quem fazia o financeiro era o dono. Então ele não tinha uma despesa com o financeiro, ele que fazia. Aí ele contratou a Go, né? Foi mais barato que ele contratar uma pessoa que entenda do negócio dele e que tenha essa segurança financeira. Então ele aumentou a sua despesa. Mas como eu falei agora há pouco, quando adquire uma despesa, ela é para reduzir uma outra despesa, ou um custo, ou melhorar o seu controle. No caso dele, ele investiu em melhorar o controle. Nessa brincadeira, nós conseguimos identificar glosas, identificar pagamento de juros por perder prazo, melhoramos a condição de fluxo de caixa dele e precificação da hora da clínica. Então, olha o retorno que ele teve por contratar uma empresa especializada. Né? E isso não cabe somente para uma clínica, para uma transportadora, um supermercado. Até para você, que é um profissional liberal, que é um representante comercial, que é um médico, um advogado, um engenheiro que tem seu próprio escritório, entender da importância dessa estrutura financeira que você pode ter com o BPO. O BPO pode facilitar muito a sua vida, né? Porque a gente percebe que o autônomo, ou o MEI, ou o cara que ele tem uma empresa que é simples nacional, mas ele é sozinho, ou tem lá apenas um colaborador, ele nem tem que entender que é empresa. Mesmo assim é uma empresa. E ela precisa ter essa estrutura por trás para favorecer a tomada de decisão, favorecer uma boa contabilidade, para que ele tenha relatórios consistentes. E lhe digo mais, grande parte dos negócios não consegue aproveitar oportunidades porque o balanço não é confiável. Perfeito. Porque eu tenho aí banco de fomento, né, bancos familiares que estão emprestando dinheiro a taxa melhores, né, mas para aquelas empresas que estão organizadas. Eu tenho parcerias, você também tem, com captador de recursos que sofrem porque quando pede um balanço, o cara não mandou o extrato bancário. Olha, o cara tem uma conta corrente que ele não manda o extrato porque ele diz que aquela conta dele é não fiscal. Cara, olha, eu vou te falar. Não fiscal. Ele tem uma conta. A conta é real, não é meme, não, é real. Ele falou assim, Gleice, eu tenho uma conta corrente que eu não mando para o contador. Por quê? Porque essa aqui é uma conta corrente não fiscal. Eu falei assim, mas é só você que sabe dela? Eu falei, rapaz, você tá errado. Ele ainda acredita que só ele sabe. Exatamente, né? Então, assim, para convencer ele de encaminhar para o contador aquela conta, para que possa fazer de fato a inscrição dela contábil, cara, é difícil, entendeu? Então o BPO ele consegue trazer esse conforto para os clientes. Né? Maravilha. Então, é um grande passo para organizar o seu financeiro. Né? Existem situações que o cliente fala, não vou terceirizar o financeiro porque eu posso ser
roubado, furtado, porque você vai ter acesso livre às minhas contas. É assim que funciona, Gleice? Não. O nosso limite no banco vai até o usuário de consulta. Então, nós só podemos ir até o limite de programar o pagamento, mas nós não conseguimos liberar o pagamento. Quem libera é o cliente. Perfeito. Por exemplo, temos uma cliente, esse case foi bem interessante, que ela só usa o banco uma única vez na semana. Na sexta-feira, ela recebe o fluxo de caixa da semana seguinte, a gente define o que vai ser pago, né? E na segunda-feira ela libera todos os pagamentos e vai seguir a vida dela fazendo outras atividades e não mais com o financeiro. Né? Ou seja, quem libera o pagamento é você, gestor. Não somos nós em compra de serviço. Perfeito. Então não tem como ocorrer o desviar o dinheiro, transferir para um outro campo. Não, isso não acontece. Né? Agora tem que tomar alguns cuidados, né? Com boleto fake, por exemplo, né? Que tem muito. Né? Boletos que foram gerados com layout da Vivo, layout da Claro, olha a propaganda aqui. Mas enfim, é só para vocês entenderem. Né? Mas que na verdade não é daquela operadora e você acaba pagando aquilo. Não só boletos dessas operadoras, como empresas fictícias que emitem boleto contra você. Perfeito. E você aciona seu DDA, vai direto pro DDA e você manda ver ali quando não tem uma assessoria, quando não tem acompanhamento, você paga, não sabe o que pagou, depois que você vai descobrir. Aí é que você tem que entender que o sistema tem que funcionar, né? Porque para aquela despesa estar lá no banco ou através do DDA, ela tem que estar primeiro no seu sistema. Então, por exemplo, lá a gente não libera nenhum pagamento se não tiver a nota fiscal ou a despesa, né, registrada no sistema. Porque eu tenho que entender que aquela despesa de fato acontece, que aquela compra aconteceu, que ela foi autorizada por alguém. Né? Então a gente não libera a DDA se não tiver a comprovação fiscal ou financeira internamente. Eu digo a vocês, eu não confio no banco. Perfeito. Porque o que mais eu encontro hoje é DDA de boleto fake de serviços que eu não contratei. Né? Então é importante ficar atento a isto. Qual outro mito? Perfeito. Já fomos 2. Vamos para o terceiro mito. Você quer trazer algum? Traz um aí, vai. De que o BPO financeiro ele vai levar informações confidenciais para a contabilidade. Peraí que... Ô, empresário, eu sei que vocês não fazem isso. Eu sei que vocês não fazem isso. Cara. Pelo amor de Deus, não façam isso comigo. É verdade. Sua contabilidade tem que saber de tudo. Tudo. Mais até do que você. Cara, é verdade. Olha, tem uma brincadeira, né? Eu aprendi com um contador, por sinal. Ele disse que quando você trai, né? Você procura um padre ou um pastor para se confessar. Quando você mata alguém, procura um advogado. Quando você compra uma casa ou um carro, fala com o seu irmão ou seu amigo. Então, antes de comprar, matar e trair, fale primeiro com o contador. O contador, exatamente. Porque realmente, assim, cara, eu tenho uma relação muito aberta com a minha contadora, a gente conversa muito, é tudo transparente, né? Não dá para fugir disto, porque se tem alguém que vai me ajudar a orientar, é a contabilidade. Perfeito. Apesar de eu ter um conhecimento nessa área, mas é pouco, e eu vou para meus gurus e você é um deles, né? A gente entende que o contador tem que estar próximo de você. Então, eu tenho aí essa fala, né? Diz o seguinte, poxa, mas o BPO vai levar tudo para o contador? Vamos. E é necessário fazer isto, né? Então, o contador ele tem que ter acesso às informações e tem que receber informação ali muito bem peneirada, muito bem classificada, para que ele possa fazer também um bom trabalho. O que atrasa muitas vezes a contabilidade, né, é a falta de informação. Perfeito. Né? Perfeito. Nós pegamos agora um grupo com 8 empresas, agora mesmo, tem menos de 30 dias. E aí eu não tenho como calcular, por exemplo, o endividamento dele, porque não está tudo registrado. Eu não tenho como calcular índice de liquidez, porque ele quer participar no ano que vem de licitação. E olha o detalhe, tá? Ele nos contratou porque uma empresa, que é cliente nosso há algum tempo, que participa de licitação, nós que organizamos, enquanto consultoria, né? Ele quer se organizar, mas é um cara que precisa melhorar muito essa questão das entregas, né? Das entregas. E eu falei que vim aqui hoje citar esse tema para ele, né? Ele vai ver esse tema. Não, né? É muito importante, né, os empresários entenderem que é um trabalho de via de mão dupla. É a mesma coisa de eu querer fazer um suco de laranja. Eu vou fazer um suco de laranja. Você me dá a laranja podre, como é que vai sair meu suco? Horrível. Vai sair ruim. É a mesma coisa. Se o empresário não me manda todas as informações, se ele omite para mim essa conta não fiscal bancária, que não existe, como é que vai sair meu relatório, Fidel? Não, e outra coisa, né? Não dá para enviar você laranja e querer um suco de uva. Exatamente, não vai. Então é importante de fato que a informação chegue redonda para a contabilidade. E o BPO consegue facilitar muito isso.
né? Ele consegue trabalhar muito bem essas informações porque estão nas mãos de pessoas qualificadas. Sim, Né? sim. Então, isso é um ponto importante. Então, não tenham medo desse tipo de serviço. Agora, o que é importante, né? É você avaliar se vão entregar o que você precisa, se a CP de BPO, de fato, ela consegue entender do seu negócio, né? Se você tem o software ideal para fazer o BPO, que é outro ponto importante. Né? Você tem que ter um software que consiga entregar estrutura para isso. E tem alguns aí que de fato favorecem muito o BPO financeiro. A questão de você entender que existe uma quebra também de paradigmas, né? E também de rotina. Porque o financeiro na sua empresa, você bate na porta, o cara te entrega um relatório de papel. BPO não. Você vai mandar uma mensagem, mandar um e-mail, vai fazer uma ligação e você vai receber isso eletronicamente. Sim. Então, enfim, existem algumas mudanças, né? E entre relatório eletrônico e relatório de papel, o papel está escasso. Já deve mudar tá isso completamente. Está ultrapassado. Né? Não existe mandar para contabilidade, papel para contabilidade, papel no seu... Não tem papel. Nem pegamos papel. Cara, desde 2012, eu não uso papel. Olha, que eu era gestor de empresas, eu não usava papel. Perfeito. Não usava papel. Eu não uso papel. A minha empresa hoje não tem gaveta, assim como a sua. Não tem gavetas aqui. Nem armários. E nem armários. Nem armários. Então, assim, eu tenho um armário lá porque é botar bolsa de mulher. São 22 mulheres lá no nosso escritório. Né? Então, assim, não existe mais o papel. E na minha cabeça, papel atrapalha, papel consome tempo, papel tira você do caminho certo, porque você acaba postergando muita coisa e você deixa de usar o sistema a seu favor para tomar decisão. Perfeito. Né? Então, nessa linha que eu entendo. E o BPO, ele é um serviço que está hoje no pico da onda. Né? Lá na Go também, sendo o BPO de DP, Departamento de Pessoal, ou seja, tudo aquilo que cabe a empresa fazer, né, para encaminhar para a contabilidade, nós assumimos isso também hoje. Hoje nós monitoramos, já superamos aí os 1.200 funcionários. Uau! Cara, nós estamos já com 1.200 e poucos funcionários. Né? Fazendo a gestão de ponto, a gestão dos documentos da SST, a gestão das férias, né? Todo o processo de admissão e demissão, e nós entregamos isso também bem redondo para a contabilidade, fazer a folha de pagamento, apurar os encargos. Enfim, temos hoje um escritório que estamos tirando até a expressão BPO e indo para a gestão 360. Perfeito. Porque a gente, de fato, evoluímos muito. E isso também foi possível porque, Luciano, outro ponto que é importante trazer é tecnologia. As empresas precisam abrir os olhos para a questão da IA, a questão da robotização, né? A inserção de bots para tirar rotinas repetitivas e que não agregam valor ao negócio, enfim, tornar um negócio mais sustentável, né? Com investimento em IA. Eu fiz uma pós em IA para empresas e olha que eu já venho com tecnologia já há algum tempo. Eu vi o quanto eu estava atrasado. Rapaz, é impressionante, né? Que esse negócio não para e vira um vício. Não, né? esse final de semana eu estava numa imersão, né, foi sexta, sábado e domingo, e um dos temas foi IA. Existe muita coisa. E olha que nós usamos aqui. Muita inteligência artificial já, para análise de relatórios, bastante coisa. E eu tava olhando a apresentação falando, caramba, eu não faço nada disso ainda. Eu achava que eu fazia alguma coisa de IA. Nada. Luciano, é um poço sem fundo. 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 A quantidade de oportunidades, de estratégias, né, de coisas baratas de graça que você pode trazer, isso facilita muito. Nós temos lá a controladoria, que ainda bem que o Power BI existe, porque ela tirou das nossas mãos um trabalho enorme que eu tinha em manipular tabelas. Sim, hoje eu não preciso mais. Sim. Eu crio lá um layout qualquer e o BI vai trabalhar para o nosso cliente. Ele acessa a hora que ele quiser através de um link. Enfim, isso é importante para os negócios e você, empresário, é obrigação sua, do ponto de vista sustentável, investir na tecnologia. Perfeito, perfeito. Então, um recadinho para vocês. Tecnologia, processos e pessoas. Não abandonem esse tripé no negócio de vocês. Glício, manda um recado para o nosso ouvinte. Um recado final. Bem, primeiro eu quero agradecer aí a parceria. Tá? Eu costumo dizer que os contadores são os meus principais parceiros. Né? O meu time entende isto. E para você que está aí ouvindo a gente, no seu trabalho, na sua casa, no seu carro, se aproxime cada vez mais da contabilidade. E você, contador, se coloque de fato como um personagem importante no processo das empresas. Também falta os contadores alguns grupos de contadores se colocarem também como protagonista desse cenário. Porque o empresário não consegue ir só. Então tem que ter a valorização desse profissional.
do ponto de vista financeiro e do ponto de vista utilidade. Né? Não existe abrir uma empresa sem uma contabilidade. Não existe manter uma empresa sem contabilidade. E não tem como fechar uma empresa sem contabilidade. Perfeito, perfeito. Cara, é impressionante que ela está no começo, no durante meio, a no vida fim. e o fim. Exatamente. Então, Perfeito. assim, não tem como você chutar o pau da barraca e achar que está tudo bem. Não está. Né? Então, até na abertura, manutenção e fechamento, está presente a contabilidade, está presente um financeiro estruturado, está presente uma empresa blindada para atender ao E-Social, as demandas trabalhistas. Vocês, empresários, devem mergulhar nisso aí. E se não quer fazer, não tem problema, deixa com a gente. Perfeito. Né? Deixa com a gente. A gente entende que é complexo, a gente entende que é difícil. O Estado, ele é perverso. Né? Então, assim, deixa com quem entende. Então, vale a pena você repensar aí nessa questão de trazer para dentro de casa empresas que, de fato, entregam um trabalho diferenciado. Maravilha, maravilha. Glício, onde nosso público pode te encontrar? Nosso ouvinte te encontra aonde? Bem, rede social, Glício Oliveira, tá lá. Também Go Consultoria, né? GO Consultoria. Vocês vão encontrar no LinkedIn também com essas mesmas palavras. A nossa empresa fica no hangar, ali na Paralela. Nós temos um time hoje formado por 25 pessoas. Lá nós temos um núcleo jurídico, um núcleo de BPO de DP, BPO financeiro, controladoria e marketing. Então hoje nós temos um escritório bem estruturado para atender o empresário. Um dia eu estava conversando com a minha operadora, com a minha gestora de BPO, falei assim, cara, temos que pensar aí em melhorar o nosso número de clientes, né? Eu falei que era 96, você não disse, são 136, que nós fazemos o financeiro com apenas 11 pessoas. Uau! Porque a tecnologia nos favorece. Tecnologia. Né? Nos favorece. Ano passado, Luciano, nós manipulamos 1,2 bilhões de reais de contas a pagar e receber. E esse ano, ainda estamos em setembro, né? Já superamos 1,2 bi de transações financeiras no nosso negócio. Que maravilha, parabéns. A gente conseguiu já manipular todo esse volume e com redução de gasto para o cliente. Né? Esse aqui é o ponto-chave. Então, para encontrar Glício, está aí. Eu posso falar do meu curso aqui rapidinho? Pode, lógico. Gente, aproveite nossa audiência. No dia 23 de setembro, o nosso curso Gestão Financeira, Gestão Corporativa 4.0, vai ser um curso no Intercity. Você vai para esse curso, só tem empresários, é um curso que nós canalizamos para empresários, né? Ou gestores que tomam decisões. É um curso que vai acontecer no Hotel Intercity. Não se preocupe com alimentação, estacionamento, está tudo pronto para você. Tá? É um curso muito bacana, vou trazer algumas práticas do nosso dia a dia, tudo que ia acontecer na nossa carreira, que nós entendemos que foi case de sucesso e insucesso, né? Porque ninguém vive só de flores, mas o que você vai de fato ter nesse treinamento é o conhecimento de como lidar com o seu financeiro, a tomar decisão, o que é ler um balanço, o que é ver um DRE, o que é tomar decisão em cima de um fluxo de caixa. Então, nosso curso está pautado em cima dessas ferramentas que favorecem uma gestão financeira mais segura. Fala só a data de novo do curso. Vai ser o dia 23 de setembro. Tá? 23 de Vai setembro. começar às 8h30 e são 10 horas de imersão. Então, esqueça seu celular, vá para aprender, vá para trocar ideias, vá para levar conhecimento também, que é importante, e fazer network, né? Isso é um ponto interessante nos nossos encontros. E agora, essa é a hora que eu aperto você, mas antes eu vou apertar o meu time. Sim. Esse episódio vai pro ar antes do dia 23? Ufa! Tá vendo? Quase. Agora ia ser uma coisa. Ou um banho de água fria. Pelo menos faz o corte, libera logo o corte, né? Libera o corte. Outra coisa disso. Pro nosso público que está nos ouvindo, quem chegar na rede social do Grupo Conte, na rede social da Go Consultoria, falar que ouviu esse podcast até o final, tem um descontinho? Não vou dar desconto, não. Vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Ah, então faça. Vou fazer melhor. Então vou fazer faça. melhor. Vai ganhar uma mentoria nossa. Gratuita? Vamos marcar um encontro. Sem limite de pessoas? Não. Se for da Conte, eu boto aqui a proposta. Sem limite de pessoas. Aproveitem. Entendeu? A gente tem uma regrinha lá, sem limite. Se matriculou, se for Conte, se matriculou. Se for Conte, se matriculou, vai ter aí uma hora com o nosso consultor, Glício Oliveira, para falar da sua empresa, dos seus relatórios, e vai ser já com plano de ação montado para ele. É brincadeira? Pronto. Vocês ganharam o conteúdo. Eu não quero nem saber o que vai dar nesse negócio aí. Uma mentoria gratuita de Glício Oliveira. Eu vou ter que abrir essa agenda para isso. Está aberto. Se matriculou, já ganha. Que Pronto. maravilha, que maravilha. Nós lançamos o curso ontem nas redes sociais, né?
Nós já estamos aí com 30% das vagas preenchidas. Uau, então corram. 30%. Corram, Ontem, corram, né? E aproveitem. 30% já foi preenchido já. A nossa ideia, de fato, é levar um curso interessante, um curso bem estruturado. Nós vamos falar de coisas reais do dia a dia, não tem nada acadêmico, não tem nada que é empírico. É algo que você pode pegar agora e no outro dia aplicar. Nosso modelo de precificação se aplica no dia. Como calcular a hora da sua clínica, a hora do seu estabelecimento na área de serviço, calcular o custo da hora, você aplicar de imediato. Você que é dono de oficina mecânica, você vai ter duas formas de avaliar o seu negócio, do ponto de vista da venda de peças, do ponto de vista da venda de serviços. Enfim, é um curso bem interessante, onde a gente, na verdade, Luciano, é a nossa 21ª turma de curso de finanças. Só que ele tem um upgrade, né? Porque como mudou muito a questão da avaliação financeira do ponto de vista tecnológico, vamos trazer lá algumas ferramentas que vai ajudar você, empresário, a ficar mais conectado com o seu negócio de maneira virtual. Né? Maravilha. Então isso vai ser bem interessante. Então aguardo você lá. Cliente Conte está de pé. Vai ganhar aí com a gente um tempo de mentoria para criticar o seu balanço, o seu DRS. Se tiver errado, eu vou nele para resolver o seu balanço. Olá, meu amigo, beleza? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez aí. Né, pela sua disponibilidade, assim, de imediato. Você não mediu esforços para estar aqui. Eu sei que você tem uma agenda bem lotada. Então, eu fico muito grato em estar contigo aqui nesse podcast, mais um episódio. Não tem como negar, não. Eu falo para vocês, ouvintes, se inscrevam em nosso canal. Pega essa setinha aí do enviar. Envia para todos os seus contatos. Se inscrevam. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, todas as redes sociais, TikTok, estamos em todas as redes. Acompanhe também o meu Instagram pessoal, @Luciano Conte. E eu espero todos vocês na próxima edição do nosso Contecast. Abraço a todos! Valeu, galera. Um abraço.